capítulo 38. Isaías capítulo 38. Que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Alguém sabe de Creuzinha? Tá bem. Tá bem, eu já fiz, não foi? Falei com ela. Amém, graças a Deus. Não está de Agora volta. a irmã dela também está numa luta toda vez. Amém. Tá certíssimo. Com certeza. Tem que ter repouso, eu digo para ela, tem repouso, esquece de olhar até o celular. A irmã dela corre para lá, corre para lá, né? Ajuda ela. Amém. Isaías 38 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Obrigado, meu Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Onde é, irmão? É Isaías 38. 38. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos dos reis da Assíria, e a ti e esta cidade, eu defenderei esta cidade. Isto te será por parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falo. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelo grau do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém. A oração de fazer o sol volta. O sol estava no meio-dia, volta. Que esse relógio de Acais era isso, né? Era a sombra numa montanha, que uma marcação acertar, né? À medida que o sol ia se pondo, a sombra ia subindo e ia dando na hora. Deus mandou o sol volta para ele. É brincadeira. Duas passagens na Bíblia aqui, né? E em Ezequiel, em Josué. Aqui tem o poder de fazer isso que ele quis aí, né? Mas ele já faz hoje. Tem o poder também. Ainda está na mão. Ele está fazendo. Ninguém percebe. É um negócio. Não, não, irmão. Ele está Um fazendo. negócio. Vocês assim, rapaz, namorar assim, e Deus mudar. Agora, o interessante é que ele recebe uma palavra dura, né? Uma palavra dura. E ele faz um. Imagina você estar em casa enfermo. Rapaz, como eu queria que o irmão Eric fosse lá na minha casa, fosse lá em casa para orar por mim. Chega o irmão Eric para orar e diz: olha, Vai morrer. tu vai morrer. Meu amigo. E você assim, cara da porta-voz de Deus. Cara, a boca de Deus. E, rapaz, agora não dava nem para tratar com o profeta. Que é isso, meu irmão? Porque o cara era a boca de Deus, era um homem que falava aquilo que Deus ia dizer o quê? É melhor falar diretamente com o dono, né? Aí ele virou. Aí ele diz: não, eu só me resta agora falar porque mandou ele falar isso, né? Aí ele faz uma oração que eu
Que a gente, eu particularmente dizer, Senhor, tem misericórdia, né? Que eu nunca andei tão reto como esse homem, não. Mas ele apresenta umas obras que eu fui agora de manhã, que eu estou meditando nesse assunto desde ontem. Mas eu digo, eu vou olhar o que ele fez. Aí está lá no livro de 2 Crônicas. E é de arrepiar, né? Porque ele realmente, ele como rei, é muito... Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29. Você vai ver aqui o que ele fez. A gente vai ler só para a gente não... Para confirmar tudo. 2 Crônicas 29. Ezequias manda purificar o templo. O título é Ezequias manda purificar o templo. Ele como rei, né? Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos. Outra coisa. 29 a partir do versículo 1. Assim. Aí começa o primeiro. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o rei Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, 29, 2 Crônicas 29, a partir do verso 1. Abriu a porta da casa do Senhor e as reparou, né? Devia estar tudo quebrado lá. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhe disse: Ouvi, ó levita, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Fez uma limpeza, né? Fez uma limpeza. Se você continuar lendo, ele vai dizer o que os pais dele fizeram, porque nossos pais transgrediram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, quer dizer, as costas para o templo. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assóbio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligente, pois o Senhor vos tem escolhido para estender diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Ele fez uma reforma, né? É como se fosse hoje, de repente, o presidente da República chegar e dizer, ó, tá tudo errado. Tudo tá errado aqui. Que história é essa? Que o Brasil tem uma senhora. Que história é essa? Não está escrito assim. E começar por ali, irmão. Isso é muito difícil. O cara peitar o mundo do seu tempo, que é o mundo do seu tempo. Peitar todo mundo, pegar o sacerdote pela orelha assim, e dizer, que negócio é esse aqui, meu amigo? Que bagunça é essa? Por que essas portas estão fechadas? Por que vocês fecharam o templo? O que houve? E sair por ali, ó. Santificai-vos, vocês, primeiro. Santificai o lugar, limpa tudo, organiza, abre as portas, certo? Organiza tudo. E vocês também santificam a vida de vocês. Que danado de sacerdote vocês são? A partir de agora, por causa de vocês, a gente vem padecendo.
Eu era menino. Eu já vim sofrendo. Ele assumiu com 25 anos. E essa situação dele, da enfermidade, foi 14 anos depois do governo dele. Porque ele organizou tudo, aí veio essa enfermidade. Então o homem, ele tinha um compromisso, né, com o que estava escrito. E se você olhar os reis antes dele, se eu não me engano foi o rei, eu acho que foi o pai dele mesmo. O pai dele encontrou a Bíblia, né, a Bíblia da época, né, encontrou ela dentro, acharam ela dentro do tesouro lá, como fosse da tesouraria do reino, né? Encontrou lá e quando o pessoal achou, se admirou. Como assim, minha gente? Se admirou com aquilo que era para você saber, com aquilo que era para você entender, para você falar para os seus filhos. Como pode isso? Estava no arquivo morto, Não vamos é? dizer assim. Como assim? Tinha arquivista naquela época para arquivar a Bíblia, está arquivada, está entendendo? Ninguém Não tinha pode. mais acesso. Não é? Ninguém conhecia. O que se falava nos templos? Acho que o pai dele era Acais, né? Acais. Se você olhar a história, se eu não me engano, é ele. Acais é o mesmo Acais de Jezabel, será? Não. Não, é não. É não, né? É o pai dele. É o pai dele. O pai dele, Acais. Se eu não me engano, é ele que no reinado dele acha uma palavra. Quer dizer, meu irmão, aquilo que era para estar, né, ali sendo falado, porque o Israel, eles viviam uma teocracia, né? Era uma teocracia. Então era um governo regido pelo... Porque se lê aqui antes, aqui tem um sepultamento. Que é exatamente. Porque depois que ele morre, depois que Acais morre, ele assume. Quer dizer, a coisa começou a melhorar quando foi encontrada a Bíblia, mas ainda assim os caras ignoraram. E a gente sabe, irmão, que isso é muito sério. E nos nossos dias, Esqueceram. a gente sabe que isso vem acontecendo. E aí atrai maldição de toda A gente sabe que isso vem acontecendo. Eu particularmente, irmão, eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque a gente tem um pastor que ele preza pela palavra. Com toda a dificuldade que existe, mas ele fala a palavra. E sem mimimi, sem acrescentar que facilidade, não tem negócio de vem que aqui a coisa, não. Você vem aqui, você recebe para o meu nível e segue aquele caminho. Entendeu? Sem negociar, né? Sem negociar com a palavra, sem negociar. Ele nem oculta, nem negocia. É aqui, ó. A letra é essa, a letra seca, a letra que salva, que a Bíblia diz, voz já está ali pela placa de ouvido. Então, bem-aventurados que leem e que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que não estão escritas, porque o tempo está próximo. Ô, irmão, e o erro dele está aqui, né? Nesse 5, né? Ele disse, ô, levita, santificava agora, santificar é a carne. Isso. Isso aqui é o erro. Ele estava bagunçando. Ele estava bagunçando. Ele não, isso aí era o povo, os sacerdotes. É tanto que, porque se você olhar aqui, ó, o versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o conselho. o que era reto. Promoveu o conselho. Sendo que quando ele chegou, estava bagunça, né? Promoveu o avivamento. É aquele negócio, tu chega, tá uma bagunça. Aí tu sabe o que é certo e o que é errado. Tu chega, tá tudo errado. Aí tu vai, bora entrar no errado. Continua. Olha, você vê que ó, no primeiro, você vai ver aqui, ó, que ele vai dizer. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele no primeiro do mês, primeiro mês do reino, acho que ele sentou assim com a turma e disse, ó, isso aqui tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Quem é sacerdote aqui? É você? Como assim, meu irmão? Vocês estão seguindo quem? Porque até onde eu sei, o tempo está fechado. Então. Você já pensou, o cara fazer um negócio desse? O cara tem coração, meu filho, coração batendo e Deus falando com ele o tempo todo. Restaura, organiza a bagunça que teu pai fez. Que a turma para trás de tu fez. Esquecer como. O cara foi muito macho. Não bastava ser um homem de Deus, precisava ser macho, porque
Mas você chega no. Novo. Chega numa Assembleia de Deus, numa igreja grande dessa batista, bota o dedo na cara do líder e diz: só aqui está tudo errado. Viu? Se é para ficar assim, fecha essa porcaria. Agora se abre do jeito certo. Você está tudo em pecado. Bora santificar a vida. Bora que arriou o meião, como diz o popular. Tinha que ser, além de homem de Deus, homem que entendeu que aquilo estava errado, tinha que ter, né, pulso forte. Porque não basta mandar, porque você manda e a turma não faz e fica por isso mesmo. Mandar e cobrar e fiscalizar. Por isso que muitas coisas não funcionam. Porque manda, tem quem mande e apresenta o projeto, mas tem quem não execute. E se executa errado, para voltar aquele problema de novo e ele lucrar com aquilo. É a ponte que caiu lá pro lado do Acre, né? Né? Que era para durar 5 anos, durou 2 anos. É para durar o resto da vida até Jesus voltar e dura 3 anos só. Não fiscalizou o material que Exatamente. Essa é propina para liberar. Isso. Entendeu? Então assim, ele foi muito, né? Foi muito seguro. Não tem uma ponte caiu e até agora construída, até morreu gente no ano passado. Pois é. Então esse rei, esse cara foi muito homem, muito macho, homem de Deus também. Para peitar um sistema inteiro. Ele sozinho. A questão é que naquela época o rei tinha poder de vida e de morte também. Se é só tu, cancela teu CPF, tu também estava cancelado. Ali mesmo a turma torava o cara, estava resolvido. Ô irmão, esse rei foi o rei de Acai, não foi? Acais era o pai de... Acais era o... Não foi Acai que foi reinado errado? Que... Foi. Era o pai de Ezequiel. O pai dele, ele não andou segundo o conceito, se ele fosse atrás do pai dele. Entendeu? Então quando morreu, ele assumiu, você vê aquele rei, rapaz, ele é filho de Asa. Ele decide fazer tudo errado. E faz para irritar. A Bíblia diz que ele faz para contrariar Deus. E a Bíblia diz que Deus pega ele e ele se arrebenta todo. Você vai ver a história dele, e eu esqueço o nome dele agora. Se eu me lembrar, eu falo aqui. Então, essas são as obras desse homem. Ele proporcionou um avivamento geral na infraestrutura, na religião. O povo, porque a gente sabe que o povo por si só, o povo fica esperando o comando. Se tiver o comando errado, o povo vai. Se tiver comando errado, o povo vai. A gente está vendo aí como está o governo. Comando errado e o povo indo atrás. Espero que ninguém vá atrás dessa vez. Entendeu? Que o Senhor nos ajude. Né? Então, esse mesmo homem adoece. E assim, a gente não sabe, ele tinha 41 anos, era 39, 40. Se somar com 25 mais o que ele governou, ele adoeceu. Ele tinha que idade para o governo? 25. 25. Ele começa no 25 anos e reinou 29. Né? Então, na metade ele adoeceu. Depois ele pegou mais 15 anos, que foi o que Deus deu. Né? Esse foi o Ezequiel. 54, tinha 54 anos. 54 anos, né? Quando adoeceu, né? Quando ele adoeceu. Pronto. Era jovem, né? Era jovem, 54 anos, adoecer de uma doença mortal. A gente sabe, tudo bem que os recursos que ele tinha naquela época era diferente. Os recursos que ele tinha era diferente, né? Se fosse hoje, se fazia um exame disso aí para detectar, fazia um ultrassom, se o problema fosse na cabeça, fazia uma tomografia, se fosse no abdômen, fazia uma tomografia do abdômen total, saber se era um câncer, era sei lá, um aneurisma que rompeu, se era um apêndice, se era uma hérnia. A gente não sabe. Mas como não tinha recurso, era a base de um chazinho e oração. Naquela época, eles eram mais fortes, né? São pessoas... Exatamente. E assim, o que o Silvio está falando é interessante. Eles eram mais fortes. Eles não tinham carro, então eles andavam muito. A poluição era menor. Eles não tinham o hábito de virar à noite.
escureceu, o neguinho estava tudo dormindo. Ô irmão, e a terra era boa, só dava fruto. A terra era boa, De qualidade. né? Era com a qualidade, tinha uma qualidade. Foi poluída, né? Exatamente. E a Bíblia diz que ainda assim ele adoeceu. Adoeceu. Se o povo daquela época se alimentava bem, direitinho, né? A alimentação era ótima. Imagine o rei, né? Imagine o rei. Foi aqui, era É. Comia melhor do que todo mundo, provavelmente. Né? Mas Naquela ele época tinha não. que adoecer para que se cumprisse a palavra de Deus. Exatamente. Deus muitas vezes permite coisas para você poder vivenciar um momento. A Bíblia diz assim: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Em que momento você vai sentir a presença de Deus, nesse caso, na hora da angústia? É ou não é? Se ele é bem. Qual o momento que vai sentir Deus bem presente na sua vida? A possibilidade vai ser no momento de angústia. Qual angústia? Não sei, levou uma topada, ai, o mundo está se acabando, quebrou minha sandália, agora como é que eu vou? Eu estou toda linda do tornozelo para cima e minha sandália quebrada. É um momento de angústia sua. melhor ir ao velório do que aonde a festa. Né? É conselhos que a gente não quer saber, né? Melhor vá ao velório, Que você sente. né? Que você vê o fim de todo homem, você diz, rapaz, a fila anda, Jesus me livra. Prepara. Então, ele faz uma oração, como eu já falei. Eu posso até dizer, Senhor, naquele tempo que eu estava lá, eu preguei a tua palavra com sinceridade, e passei tantos anos ali, e fiz. Eita, mas eu me desviei. Aí fiz um monte de besteira. Aí depois eu voltei. E estou por aqui, Senhor, me ajuda aí, vê aí. Mas ele não, eu fiz o que era reto, aos teus olhos. Você vai ver a oração dele, né? Como ele faz, ele vira para a parede. O profeta está certo mesmo. Agora eu também estou certo, eu vou orar. Provavelmente ele leu lá em Jeremias, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E ele começou a ver as orações, porque eles liam, né, os reis. Saudável, irmão. Os reis, eles tinham o hábito de ouvir, né? De ouvir o livro das crônicas, o livro dos salmos. Então eles tinham acesso a tudo aquilo, né? Sem contar que tinha os modelos, né? Davi e os demais ali, que Davi foi um homem muito quebrantado. Então assim, ele faz aquela oração e a Bíblia diz que ele recebe resposta instantânea. Seria tão bom que fosse assim, né? Quando a gente orasse, chegar aquele BO na vida, a gente, já sei. Peraí, deixa eu virar meu rosto para a parede e falar agora, como Ezequiel falou, Senhor, eu tenho meus problemas, mas eu frequento ali a consagração. Quando eu posso, eu vou na escola dominical e no domingo eu não perco um culto, a não ser quando eu vou lá na casa da minha mãe, e também eu vou lá para a rádio, eu prego lá na Rádio Caleta, eu vou lá também na Rádio Alternativa, e lá no meu trabalho tem um culto que eu e mais 2, mais 3, a gente faz lá. E aí, Senhor, esse problema meu, é o que para o Senhor? Aí às vezes Deus faz. Mas às vezes vai passando pela prova, dando glória a mim, glória a mim, vai passando às pela... vezes os B.O.s tão grandes assim, a gente não chega logo a já, mas às vezes umas coisas que é pequena, mas que preocupa a gente vê a resposta de Deus, né? E muitas vezes assim, o mar quando vê um mar, ou você, ou Deus, lhe ensina a nadar, ou ele abre o mar para você passar no meio, você vai andar por cima. Às vezes é inevitável o mar. Muitas vezes o mar vai ser inevitável. Não adianta. Você vai ter que passar. Ou vai por cima, andando por cima do problema, ou o problema vai se abrir, você vai passar no meio, ou então você vai nadar no meio dele, mas Deus não vai tirar você dali. Fica tranquilo. Você vai ver aquilo. Você vai passar por aquilo ali. Ou dando glória, ou murmurando, mas você vai passar. Não tem por onde correr. Tem coisa que Deus vai dizer, foi até aqui, acabou. Mas tem coisa que você vai ter que passar por ali.
E eu vou como, Senhor? Não sei, eu vou te ensinar a nadar, tu vai nadar. Não vai ter problema, se o problema era o mato, vai passar nadando. E a outra opção, Senhor, pronto, vou quebrar ali da gravidade, tu vai andar por cima. E a outra opção, Senhor, pronto, eu vou abrir e tu vai passar no meio. Pronto. Mas você vai ter que passar. Você vai ter que passar, não adianta. E é você, só vai ser você, é você e você mesmo. Você rende você, depois você rende você de novo e continua passando, não é você não tem isso. Tem hora que é só você diz, Senhor, mas não tem ninguém para pegar essa cruz aqui, não tem um sirineu aqui para mim, não tem, não é você. É você que vai passar e pronto. Assina aqui, mas eu não quero assinar, pronto, eu carinho com você e você vai do mesmo jeito. E você vai passar. Pega essa semente e vamos para a cruz de céu. Pois é. Se existe uma coisa que Deus sabe fazer, é ensinar a gente a viver em meio a tudo, né? A tudo. A turbulência, a tribulação. Exatamente. E ele, assim, Deus tem os seus meios, né? De ensinar, de falar. O homem, muitas vezes, eu já fiz assim para Deus. Senhor, o Senhor vem por tal lugar, por tal endereço, eu creio que o Senhor vai fazer assim, tem ali aquela entrada, o Senhor entra assim, tal, vai chegar lá. Deus escolheu um caminho mais difícil para vir. Deu lá naquilo que... Mas o caminho que o Senhor pegou, que pegou e me chamou para andar também. Né? O caminho, uma vez eu ouvi assim, diretamente para mim. Primeiro vai dar tudo errado. Eu disse, pronto. Como assim? Primeiro vai dar tudo errado. Depois vai dar certo. É como o rei Ezequias. Primeiro vai dar tudo errado. Quando ele organiza tudo, na hora de... Imagina o cara... Que isso aí é uma coisa que levou... Isso não é uma coisa que o cara diz, ó... Clica aqui e as portas estão restauradas. Clica aqui e os sacerdotes estão santificados. Clique aqui e o povo vai estar adorando. Clique aqui... Estradas asfaltadas. Não, isso levou anos. Hoje leva anos para fazer uma coisa... Né? Apesar que tem lugares que no Japão dá um terremoto hoje, no outro dia está tudo organizado. No Brasil cai uma ponte, é 5 anos para restaurar. Qual é o problema? Né? De quem é o problema? É porque faltou cimento? Não. É porque faltou trabalhador? Não. É porque faltou dinheiro? Não. É porque faltou areia? É porque faltou... Não. É questão, faltou gestor justo. Não é? Faltou compromisso com o povo, faltou compromisso, pessoas que querem entregar aquela obra. Não é? Então, aquilo durou um tempo, aquele cara de cabeleira preta ficou assim, ó, foi ficando igual o meu até chegar no de Silvio. Era preto, começou a ficar cinza, depois ficou amarelo, depois ficou branco. Entendeu? Perdeu com certeza, se esquentou, se aperreou, mas ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso, ele queria ver aquilo daquele jeito. E você sabe que é interessante, né? É interessante que o diabo não para, o tempo todo ele tenta atrapalhar a vida da pessoa, né? A gente, por mais que a gente pense que não, mas ele age, tenta o tempo todo atrapalhar. Se você não tiver cuidado, a coisa desanda. Né? Mas que eu e você, né, perceba o amor de Deus, a bondade de Deus. Entenda que nem tudo, tem muitas coisas que realmente acontecem, é coisa que vem para atrapalhar, mas tem coisa que vem para fazer você crescer. Né? Até você vê o Davi, em um dos salmos, ele foi bom ter passado por isso. Foi bom ter passado por isso. A Bíblia diz o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam no Senhor. Né? Então, você pode estar vendo hoje um problema que para você está limitado. Você vai depender de tempo, você vai depender de paciência, você vai depender dos outros. Por exemplo, a gente vai envelhecendo. Tem momento que você fica na mão de um diagnóstico do médico e tal. Você recebe o diagnóstico e diz, rapaz, como assim? E agora, Jesus? E agora, Senhor? Mas tem uma direção que o médico dá e você tem que, né, prosseguir com aquilo ali
de alguma forma, sanar aquele problema. Não é? Então a gente fica na mão, à disposição do tempo e submisso a renunciar, né? Sujeito à renúncia para aquilo ali fluir. Do contrário, aquilo pode, né, atrapalhar. Então, ore a Deus. Não sei se você pode fazer a mesma oração de Ezequias, falar das suas obras, apresentar Jesus. Interessante que Ezequias, ele assumiu o reinado, contou uma bagunça do pai, do avô, de tudo. Foi. Aí Generalizar. arrumou tudinho, aí depois que arrumou tudo, aí Isaías foi lá, arruma tua casa, tu será recolhido. Ele não queria ir, chorou, e Deus deu mais 15 anos. Foi passado. No último ano de vida que faltava, como será que ele estava? Será que ele estava já preparado mesmo para ele mesmo? Pois é. É por isso que a gente tem que se preparar mesmo. Quando chegar o dia desse... A Bíblia diz, prepara-te para encontrar, prepara, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. É o encontro que a gente, olha, eu posso ver a irmã e mudar de calçado para não encontrar com ela. Eu posso sair e nunca mais querer encontrar a minha esposa. Mas com Deus, meu amigo, pode ser quem for. Morreu, a Bíblia, depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, quando o cara abre o olho, ontem eu fui, rapidinho aqui, visitado na hora, eu fui fazer um curativo de um cara que ele teve um problema no coração, aí coloca aquele perniquete aqui na perna para poder monitorar, para fazer a cirurgia do coração dele. Eles cancelam a artéria e tal, abre o peito, tira essa fenda da perna, volta aqui. E quando a pessoa foi tirar aquilo ali, tirou, porque você está numa artéria, você tira, é um negócio grosso assim, quase de um dedo mediano assim, ele tirou, aí que você tem que fazer um curativo compressivo, segurar aquilo ali, um tempo, fazer um curativo, se passar a ter uma faixa para dar um tempo, porque aquilo ali pode romper. Porque o coração, você imagina um cara com 1,90m, 110 kg, o coração é desse tamanho, minha gente, que segura ele, você imagina a força que tem o coração. Aí... Não foi feito curativo direito. Tchau, boa noite. Foi-se embora. De repente aquilo rompeu. E o sangue começou a inchar a perna, inchar órgão genital, quadril. Ele sozinho dentro de casa. Que mora só. Ficou dentro de casa se arrastando. E o sangue não saiu. Ficou só dentro um derrame. Entendeu? Numa artéria na femoral. Aí começou a gritar, a surtar, chamar palavrão, desorientado, né? Sangue saindo, desidratando e tudo, hipoglicemia. Aí alguém viu, ligou para alguém da família dele, correram lá, quando chegou lá ele estava já tomando não sei quantas bolsas de sangue e tal, salvou. Aí eu estava conversando com ele sobre isso, né? Que ele disse que quando ele abriu, a pessoa tinha morrido, né? Ele abriu o olho, que ele viu o ambiente e disse, será que eu estou morto? Até que ele ouviu a voz da filha. Ele chorou. Porque ele, né, eu disse, meu irmão, muda de data, a data do teu aniversário não é mais aquela que tu comemora há 60 anos, não. A data nova é essa aí. Esse dia que tu acordasse e quando abrisse os olhos, tu pensar, no inferno não é, que está muito claro aqui. Né? Então assim, é inevitável. O coração está aqui, ó, com tudo, vibrando. De repente pode dar um piripaque. Eu sempre digo que quando eu estou evangelizando, é bom aceitar Jesus pelo menos um dia antes de morrer. Aí o cara diz, qual é o dia então, irmão? Eu digo, eu também não sei não. Então é melhor abraçar, se agarrar com Jesus antes. Já está andando com ele o tempo todo. Não é? Melhor estar prevenido, porque na hora é aquele negócio, aí tu nunca sabe, né? Quando vai acontecer, você sabe, agora quem está conversando aqui vai-se embora. Eu já Não é o ladrão da cruz, não, viu? Que sabia que... o ladrão sabia que em poucas horas ele ia morrer. Né? Em poucas horas ia morrer. Ainda falou besteira? Ainda falou um monte de besteira. Tem uma história do cara que foi chamado para pregar para o cara que estava 1 hora da morte. Foi pregar para o cara que estava 1 hora de morrer. Aí o pastor disse, eu vou falar o que para esse cara? E foi orar a Deus. E o cara não queria receber visita de ninguém. Queria morrer
calado, sem ouvir nada, aí mesmo mandaram ele foi lá, e quando ele chegou lá, ele disse, ó, tudo bem, eu queria falar com vocês, não quero falar com ninguém, senão eu queria te pedir uma coisa. Você vai pedir uma coisa que está 1 hora da morte, pedir o quê? Ele fez, não, é porque assim, rapidinho, ó, é porque a Bíblia diz que depois da morte segue o juízo, aí tu vai estar diante de Deus, eu queria te pedir uma coisa para tu falar diretamente com Deus, tu pode fazer isso? Vê a estratégia que Deus deu o cara pro cara abrir, o cara começou a chorar, vou me encontrar com Deus, vai. Agora fala o seguinte, te encontra com ele, com Jesus, porque fica mais fácil, quem vai assim, ó. Vai assim. Porque se encontrar ao contrário, meu amigo, sem ninguém, quem é você? Cadê teu advogado? Que sabia que tinha que ter advogado para ser representante do Senhor, era. Que agora, depois da morte, segue o juízo. Sem juiz está condenado, sem advogado está condenado. Amém? Então, oremos um pelo outro e por si mesmo. E, né? Deus é o Deus que responde. Pode responder na hora depois, né?